Aí ele sai fora, vamos supor que ele saiu porque ele estava cansado mesmo. Então, Aquele filme não retrata bem isso, você acha? O Conclave? Não o Conclave, o antes. O Conclave é esse último agora. Os dois papas, esse eu não vi, cara. Esse eu dei uma mancada, eu preciso ver. Porque eu foquei só no Conclave, acabei não vendo dos dois papas. O filme, me dá um panoramazinho do filme, eu não lembro. Os dois papas, ele coloca uma visão, talvez, de quebrar aquele formato do Ratzinger, perceber que a igreja estava indo para realmente esse lado conservador, Sim. aquela ostentação, ouro, tudo, e o Francisco seria alguém que olha... mais simplicidade. Exato. Tanto que escolheu o nome Francisco. Né? Justamente. O nome diz muito. E que talvez fosse um momento que a igreja precisa disso. Aliás, até um salve aqui pro cunhado do Geiger, que é o Fernandão, que é muito religioso. Teve um debate interessante nisso, porque ele realmente entende que é a ação do Espírito Santo. Eu sei que você também é um cara religioso e tal, mas depois a gente entra nessa questão. Então, um abração, Fernando, muito querido. Mas acho que tem um pouco a ver isso, talvez, será? Então, 2013, na época do Papa Francisco, não havia mais uma necessidade de luta contra o comunismo. Esse era o entendimento. A necessidade, a urgência era o local onde a Igreja Católica tinha mais fiéis, ou tem ainda, que é a América Latina, e a perda desses fiéis aqui. Então, eles estavam perdendo muitos fiéis para as igrejas evangélicas. Então, o serviço do Ratzinger estava anacrônico. Você está fazendo um serviço que não é o que a gente está precisando agora. Não tem mais União Soviética desde 89, 90. Então, meus amigos, é outro cara para outro serviço. Qual é o racional? A gente vai escolher um cara especializado em combater os evangélicos. Quem é esse cara? Um jesuíta. Porque os jesuítas foram criados como uma resposta à reforma protestante. A Companhia de Jesus foi criada no Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento. Aí o Inácio de Loyola, trazendo a formação militar dele, monta um grupo ali para conter o avanço do protestantismo, né? Então, o que eles pensaram? Hoje a gente precisa de um jesuíta, o primeiro papa jesuíta da história, que foi um marco, né? Porque os jesuítas, em 1773, foram tornados ilegais. Então, já é um grupo que é poderoso demais e era visto talvez ainda seja, né, pelas outras ordens católicas, com o pé atrás. Fala, esses caras são meio perigosos, que eles são a origem de todas as agências de inteligência, né? Que esses caras trabalham com espionagem, infiltração, subversão. Foram expulsos de vários países, do Brasil, inclusive, né? Na época do Marquês de Pombal. Então, assim, primeiro papa que é jesuíta. Por quê? Porque ele precisa combater o crescimento dos evangélicos. Então, esse serviço é dele. Segundo, ele é o primeiro papa latino-americano também, que é o local onde a gente mais está perdendo membro. Então, ele assim como o João Paulo II era o cara certo na hora certa. Entendi. Primeira coisa que eles fazem, já estava programado pelo Bento XVI, mas ficou muito mais interessante com o Papa Francisco, Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 2013. Entendeu? Praia de Copacabana, né? Evento mesmo. Então, para quê? Para tentar reaquecer ali a empolgação, né, dos católicos e para não virar evangélico. Então, assim, o Papa Francisco ele foi o cara certo, na hora certa para o desafio do momento. Hoje, né, nesse conclave, no dia 6, eu fui dormir assim pensando, eu fiz esse flashback, eu falei, cara, qual é o negócio hoje? Hoje não é uma luta nem contra o comunismo, nem contra o perigo dos evangélicos. A luta hoje é contra o neoconservadorismo do Trump 2, entendeu? Então, para esse setor progressista continuar sendo progressista, eles precisam de um cara para bater de frente com o Trump. Então, assim como eles pegaram um polonês para bater de frente com a União Soviética, eles vão precisar de um americano para bater de frente com o Trump, que é um cara de dentro, para poder dialogar com o chefe do império. E já tinha algumas críticas no Twitter, inclusive, né? Não críticas como um hater, mas críticas como um cardeal, né? Em relação à administração do Trump. Ele criticava a questão dos imigrantes, porque ainda tem outra questão. Esse Robert Francis Prevost, né, que virou o Papa Leão, né, é difícil falar Leão em português, né, que eu penso em Leão XIV, ele fez missões durante muitos... Ele é de Chicago, mas ele fez missões durante muitos anos no Peru. E ele, recentemente, eu acho Chiclayo, né? Chiclayo. Ele trocou Chicago por Chiclayo, né? Parecido até, né? Verdade. Quase a mesma coisa. E ele adquiriu cidadania peruana. Então, ele mata dois coelhos. Por quê? Ele continua sendo uma força importante na América Latina, ele é até líder de uma comissão para a América Latina, e ao mesmo tempo ele faz uma frente com o Trump, porque ele é americano e é fluente em inglês e é de dentro do império, né?
Então, assim, eu acho que eu olhei e falei, cara, tem que ser um americano, mas eu não sabia que o Robert Prevost tinha cidadania peruana. Que eu falei, cara, melhor ainda, que ele continua o trabalho do Francisco na América Latina, segurando os católicos para não virar evangélico, e ele consegue fazer uma frente contra o Trump. Agora, o que a maioria às vezes não percebeu é o seguinte, por um lado, você tem um grupo progressista que quer alguém para frear essa nova onda conservadora do Trump. Por outro lado, o Trump está poderoso demais e está tentando influenciar o destino da Igreja Católica. Tanto que um dos primeiros atos que ele fez foi colocar como diplomata americano no Vaticano, lembrando que o Vaticano é um país, né? A embaixada americana no Vaticano, ele colocou um católico dos mais conservadores de todos. E já com a missão de tentar influenciar o conclave para ver se sai um papa novo conservador, ao contrário do Francisco, né? E o que acontece? Quando você olha a fala do Robert Prevost, você vai ver que ele aparentemente ele é um progressista, ele era muito lado a lado com o Papa Francisco. O Papa Francisco puxa ele dos Estados Unidos para trabalhar ao lado do Francisco em Roma, então ele estava do lado ali, dando um enorme apoio. E talvez no futuro vão descobrir que o Francisco meio que preparou ele para ser o próximo Papa, porque a gente não pode esquecer que da atual composição do conclave, só um cardeal até um máximo de 80 anos vota, né, no conclave. Então tinha 135 cardeais habilitados a votar. Desses 135, 108 foram escolhidos pelo Francisco. Então ele tinha um domínio sobre 78% dos cardeais. Então a chance de você ter um discípulo dele substituindo e continuando o trabalho era enorme, né? Então, imaginava-se que viria um papa progressista tão quanto o Francisco. Mas, por incrível que pareça, esse cara ele tem opiniões contrárias às minorias. Ele fala que isso aí, ele chega a falar que é uma destruição da doutrina. Ele tem opiniões contrárias ao sacerdócio feminino, que era uma das pautas que o Francisco estava colocando. Entendeu? Ele acha que, assim como Cristo era homem, o sacerdote tem que ser homem. E ele também, aí é o mais escandalizante de todos, ele é filiado ao Partido Republicano há muitos anos. Há muito tempo. Ele votou nas primárias, 2012, vários anos nas primárias, ele votou esse ano. Ninguém sabe quem ele votou, mas ele votou em 2024. Mas ele tinha alguma manifestação pública que justificava isso? Por exemplo, quando, sei lá, os democratas estão no poder, o mundo é mais bombardeado. Por isso ele vai para os republicanos ou não? Ele não tem alguma... Cara, eu pesquisei profundamente, eu não consegui encontrar assim, ele se defendendo como republicano, porque... Aparentemente, por essa opção, como eles chamam, né, na teologia da libertação, a opção prioritária pelos pobres, essa igreja mais social, esse trabalho missionário que ele fez muitos anos no Peru, coloca ele aparentemente como um progressista, né, como um cara de veia marxista. Mas, de repente, se descobre que ele não apenas é filiado, mas ele vota, ele é um republicano praticante, né, porque ele está ativo. Então, aí eu já pensei outra maluquice, eu pensei, cara... Quando o Trump fez aquele meme, ele sentado como papa, né? Porque quando perguntaram para ele, quem você acha que vai ser o próximo papa? Ele fala, minha primeira opção seria o mesmo, porque eu acho que eu daria um ótimo papa, né? Mas como não dá, então... Aí ele falou, eu acho que o cardeal Dolan seria uma excelente opção, por isso que eu achei que seria o Dolan. Só que eu pensei, cara, Trump não é burro. E ele sabe que se ele falasse eu gosto desse cara, ninguém ia escolher esse cara. Eles iam falar, você gosta desse? Pode excluir esse da parada. Aí eu fiquei pensando, será que isso foi uma jogada? Assim, sim, especulação. Teoria dos jogos, né? Teoria dos jogos. Especulação total, tá? Aqui é abstração. Será que ele já sabia que esse Prevost, né, o Leão XIV, era republicano e era o que ele queria, e ele apontou para o outro para desviar o foco? Porque o cara também fez umas críticas a essa política imigratória, isso ele é contra, né? Os Estados Unidos mandar embora os imigrantes ilegais. Isso ele era contra, ele criticou ele criticou mais o J.D. Vance, o vice-presidente, do que o Trump. É verdade. Então eu não sei exatamente o que esse cara
realmente pensa do Trump. Aí eu brinquei que tinha aquela história do cara que é melancia, né? Que é verde por fora e vermelho por dentro. Que parece que é de direita, mas é de esquerda. Esse cara eu tô achando que ele é o contrário, que ele é um vermelho por fora e verde por dentro. Eu tô achando que ele é um conservador enrustido que se esconde como conservador fazendo uma fachada de progressista. Então esse cara virou um mistério, esse cara virou uma esfinge. Eu não sei o que esse cara vai fazer. O discurso dele é muito... Queremos paz, queremos justiça, queremos uma igreja sinodal, que é uma igreja mais voltada para o povo, para os pobres. Eu não quero ser o Papa, ele não pensa uma igreja vertical, pensa horizontal, né? Todo mundo é igual. Então, você olha e fala, cara, esse cara é progressista, ele tem uma linha social. Mas aí você vê, pô, ele é filiado aos republicanos. Ele é contra o movimento LGBT dentro da igreja. Ele é contra a mulher ser escolhida como tanto diaconisa quanto sacerdote. Você fala, tá difícil interpretar isso. Será que esse cara é um trumpista enrustido, maluco? Será que o Trump conseguiu botar um peixe dele ali? Eu gostei do que você falou, de como se fosse também uma estratégia do Trump para desviar o foco ali do outro. É o caso do Monty Hall, em probabilidade, que é aquele... Aqui no Brasil tinha o Sérgio Malandro fazer isso, a porta dos desesperados. O cara tinha que escolher uma porta, você acha que você tem 1/3 de chance. Mas a partir do momento que você escolhe uma, ele vai lá e fala, quer trocar? Aí embaralha tudo, né? E aí você tem uma probabilidade diferente. Sim. Tem 2/3. Se o cara falar, quero trocar. Sim. Se todo mundo... Então, mas aí por que trocariam para o outro americano? Não, por que essa tática não bloquearia todos os americanos? Não poderia? Sim. Também falar... Poderia. Tem um outro detalhe que eu esqueci de falar, que entra nessa jogada, que se ele ainda precisa conter o avanço dos evangélicos, ele não é jesuíta, mas ele é agostiniano. E ele já foi chefe dos agostinianos. Isso dá para ele uma autoridade também para lidar com a questão dos evangélicos. Por quê? Martinho Lutero era um monge agostiniano. A reforma protestante vem da ordem dos agostinianos. Então ele, como agostiniano, a ideia seria... Eu vou reverter esse erro que a gente cometeu, deixando o agostiniano separar a igreja, né? Então ainda tem isso. Eu não sei se talvez o Papa Francisco enxergou isso e chamou ele para perto e falou, continua meu trabalho aí, tá? É assim que faz. Eu sou jesuíta, você é agostiniano, você sabe como é que é, vai lá. Então, eu não sei se isso pesou lá na escolha também. Porque, voltando para o outro filme, o Conclave, no Conclave você tem o padrão, ala conservadora, ala progressista. Eles começam a brigar, aí o cara hiperconservador começa a ganhar destaque porque na obra ficcional começam a acontecer atentados terroristas em Roma. Durante o conclave, ele fala, olha o problema aqui do extremismo islâmico, precisamos de um cara mais duro. Só que aí surge uma zebra lá, surge um coringa, que é o cardeal Benítez, né, que era um cara que era mexicano, mas foi missionário no Afeganistão. E ele fala, eu conheço o público muçulmano, porque eu fui missionário no Afeganistão durante muitos anos. Nós não vamos resolver esse problema com a violência. A gente tem que entender. E eu entendo esses caras. Aí os dois extremos falam, é melhor a gente botar um moderado aí. E esse Prevost é isso. É o cara que ele dialoga com todo mundo, ele é o moderado, ele é o diplomata, ele foi presidente mundial da Ordem dos Agostinianos, então ele tem habilidade administrativa também, além da experiência missionária. Sem falar que ele é professor de matemática, né? Então ele tem uma mente meio científica, né? Ele estudou matemática na Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos. E a Universidade de Vila Nova é a Universidade dos Agostinianos, é administrada pela Ordem dos Agostinianos. Então, obviamente, ali ele foi cooptado pelos agostinianos, né? E a gente vê como é que boa parte da educação no mundo, até em algumas universidades que aparentam ser seculares, é controlada ou pelos jesuítas ou pelos agostinianos, e eles recrutam os caras ali dentro, né? Tem muito americano apresentador de telejornal, a galera de mídia que vem dessa linhagem, né? A Universidade de Georgetown é a Universidade dos jesuítas. Então, até o Anthony Fauci, por exemplo. Anthony Fauci foi formado em Georgetown, ele tem uma mentalidade jesuíta também, querendo ou não, né? Porque ele acaba sendo impregnado por aquela atmosfera, né? Então, eles enxergam muito a educação como uma zona de influência, né? De controle da sociedade. Então, assim, o Robert Prevost é uma esfinge a ser interpretada, né? Ele é um mistério. Ele tem pernas nos dois lados, isso faz dele um conciliador,
Mas ele tá conservador demais aí, eu tô achando. Acho melhor os progressistas ficarem preocupados. O que você viu dos primeiros discursos ali? Então, o primeiro discurso dele é bem social, né? Ele fala da paz, ele elogia muito o Papa Francisco. Ele coloca um discurso verbal tentando continuar o legado da humildade do Papa Francisco. A continuidade do que estava sendo feito. Só que o Papa Francisco, ele optava por usar aquela roupa branca e o sapato preto, né? Ele não usou o sapato vermelho, ele ficou com o sapato preto dos jesuítas, né? Mantendo ocultamente a sua lealdade à Companhia de Jesus. Agora, o Prevost chega lá na inauguração, lá, né? Falando, vou continuar o legado do Francisco, mas ele tá usando a mesma estola sacerdotal que o Bento XVI usava. Sim. Você fala, não tô entendendo qual é desse cara. Que tem mais pompa. A boca dele tá fazendo média com os progressistas, o visual dele tá fazendo média com os conservadores. Você pegou isso, né? Que legal. Esse cara é carioca, não é possível. Carioca. Entendeu? Esse cara é muito se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Exato. Então ele tá assim, os caras, mas fiquei chateado. Não, mas eu também, né, tô com a estola. É verdade. E o sapato? O sapatinho, acho que ele tá usando vermelho mesmo, tradicional. Qual que é a sua visão geral da igreja, da força da igreja nesse momento? Porque assim, a gente teve, talvez como o cristianismo, né? Conforme cresce, as coisas vão crescendo, mas existe uma parte que é a fé, e eu acho que a outra parte que é a administração. O que eu sinto é que parece que o Vaticano está se dividindo da fé. Como que você vê a igreja e o Vaticano como um todo? Então, o Vaticano é um país, né? Então, assim, quando no Concílio de Latrão, o Mussolini transformou o Vaticano de novo num país, é um país, né? É um Estado. Então, a parte geopolítica é muito importante. Eu vou só fazer um adendo que eu faço nessas horas, rapidinho, uma nota de rodapé. Os caras falam assim... Quem o Daniel acha que é para falar de igreja católica se ele é protestante, né? Eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Então, sou bacharel em teologia. Segundo, eu fiz especialização em teologia medieval na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Você pegou os papas lá de trás também, inclusive, né? Sim, com certeza. Eu estudei no Mosteiro de São Bento, tá? Eu sou um aluno do Mosteiro de São Bento. Além disso, a minha tese de doutorado foi sobre o debate entre a teologia da libertação e a renovação carismática católica. Então, a minha tese de doutorado foi sobre catolicismo. Meu pai é espanhol, veio do Brasil criança pra cá. Eu tenho tia-avó que é freira. A família do meu pai toda, o pessoal tá lá ainda na Espanha ainda. Então, só pra pontuar, porque às vezes o cara fala assim, quem é você? Você não é católico? Teoricamente eu sou, né? Porque eu sou batizado na igreja católica, né? Fiquei muitos anos da minha vida na igreja católica. Mas eu vou fazer uma piada sem graça, que eu imaginei, o cara falando que você não pode falar de catolicismo se você não é católico. O meu doutorado é em linguística, então eu sou especializado em estudar linguagem. Aí dá vontade de falar pra pessoa, então não fala nada porque você não tem doutorado em linguagem, né? Não pode falar. Só eu tenho doutorado, né? É tão absurdo quanto. Então, assim, só pra mostrar que eu tenho um mínimo de base para tratar desse tema, né? Então, assim, a questão da igreja, qual é a força da igreja em termos seculares geopolíticos? É gigantesca. A igreja, se você pensar na igreja católica ou no Vaticano, é a mais antiga monarquia teocrática não hereditária do planeta. Então, isso é poder demais. Os caras gerem, só o IOR, que é o Banco do Vaticano, gere bilhões e bilhões de euros lá. A gente não sabe exatamente qual é o patrimônio sob gestão, porque não há uma transparência total. Porque a fé coexiste com os estados, no fundo. Então, as pessoas, parte da população de vários países estão ali, né? Sim. Inseridas. Então, a maior religião do mundo. Tem 2 bilhões de membros, né? Uma porcentagem enorme da população global. Eles influenciam a questão dos acordos de Paris sobre a questão da questão ambiental. Tiveram grande influência. Então, eles têm uma influência em todas as áreas. E, por causa disso, existe o interesse das potências atuais de influenciar o destino do Vaticano também. Porque eles sabem que o Vaticano pode ser usado para reforçar uma visão de mundo ou outra, né? E é isso que eu acho. Assim, acho que entre todas as religiões e as suas administrações... Sim. A católica é a que tem mais
Centralizada também, né? Não, é que tem mais relação com as organizações modernas que a gente conhece. ONU, OTAN, etc. Sim. Então, porque outras religiões, talvez mais fragmentadas ou mais recentes, não tem essa organização tipo um país Vaticano. Quando você é um país Vaticano, você tem outras formas de entender o jogo geopolítico. Através da OTAN, através da ONU, através de órgãos internacionais que aí você pode nomear de A a Z, deve ter um monte, né? Sim, mas você tem teocracias por aí também, né? Total, sim. Exato. Mas ali é um negócio mais assim, institucionalizado e formalizado, né? Aham. Que tem a diplomacia, né? Você tem o secretário de Estado do Vaticano, que é o diplomata, né? Que faz as negociações. Então, assim, é um poder que talvez as pessoas não tenham dimensão, né? Porque parece que eles usam aquela estratégia que os russos pregavam, né? Mostre-se fraco quando está forte, né? Você olha assim, pô, mas a igreja está toda caindo aos pedaços, né? Eu vou visitar ali a missa, ali a igreja está toda caquética. Eles gostam de não transparecer muita riqueza, mas é um negócio que é uma fortuna que talvez seja das maiores fortunas do planeta Terra, né? Talvez nem a contribuição tanto da América Latina, né? Porque está aos nossos olhos, né? Sim. Seja mais relevante para o todo, né? Da igreja, né? Agora, secularmente a Europa. Todas as grandes religiões são infiltradas por sistemas de inteligência que querem usar as religiões para fazer avançar certas visões de mundo, né? Porque se o líder religioso fala uma coisa e as ovelhas concordam e seguem, se você consegue cooptar esse cara, você consegue cooptar as massas todas, né? Então é sempre um veículo muito cobiçado pela parte da inteligência para tentar influenciar as ovelhas, né? Então, não se iludam, todas as religiões estão infiltradas de agentes ali de inteligência, apesar de que existe um acordo internacional entre as agências de espionagem de não usar religiosos como espiões, mas na prática eles usam. Né? Tem várias coisas que proíbem, né? Mas tem acordo de não proliferação de arma nuclear que ninguém respeita. Tipo uma paisana de local, né, da cidade, ali tem várias regras ali também. Sem falar que durante a história, né, sempre que o cara ia lá se confessar e tal, a igreja registrava, então aquilo ali sempre foi um levantamento de dossiês enormes, né, sobre todo mundo, porque o próprio cara, né... O Data Lake. Hoje as redes sociais, o cara já se entrega, né? Eu tava brincando, nem sei qual foi o programa, foi recente, acho que mês passado, do Tratado Internacional do Espaço. E também os 4 lá coisas que eles tinham definido, nenhum estava respeitado, assim. Não uso comercial, não envio militar, não uso militar. Tá já na foi cara, todos, né? Força espacial. Parece lei para inglês ver. É checklist, eu tenho que entrar nesse. Aí você não consegue ticar nenhum, que tá tudo sendo pervertido, atropelado, uma bagunça do caramba.